Na cozinha de Edson Pujatti, estamos aqui na casa dele, eu falei, qual que é a tua cozinha? E realmente aqui tem cara de uma cozinha de uso, né? Edson tem uma história gigante que começa em Barbacena, de onde ele é, né? Ele vai contar, mas que através do Grogotó e através de décadas passa pelo Senac, e visto que praticamente toda a formação dos cozinheiros da região e do Brasil passa pelo Senac, estamos aqui com ele. Tá, valeu. Verdade. Valeu, então, muito obrigado por nos receber. Me conta um pouco, assim, mãe, pai, você nascendo, porque assim, isso dá uma localizada para a turma. Ah, né? Legal. Eu venho, Márcio, eu costumo dizer que eu fui muito privilegiado, Márcio. Não tive, apesar de ter tido na família boas referências gastronômicas, porque eu tive a oportunidade de ter 3 avós. Ué, isso é coisa rara. Na tinha época, inclusive... Porque eu tive 2 vós, por parte de mãe, porque a minha mãe teve uma mãe de criação e uma mãe biológica. Sim. E uma avó por parte de pai, todas 3 eu convivia com elas. Uma das mães da minha mãe, que é a mãe biológica, sim, ela era aquelas que criava os porcos comunitariamente. Eles trabalhavam numa fazenda, eram funcionários de fazenda, então todos os trabalhadores da fazenda tinham uma vila de empregados e nessa vila se criava o porco. E quem criava o porco era a minha avó. Cara, e aí história, era uma criação de porco, e aí começa a se viver isso da infância, né? Sim. Eu tenho essas memórias não só olfativas, do matar mas o porco, é uma produzir, festa, né? No dia da matança do porco, meu avô que matava, me lembro muito bem, o seu Chico Braga, que nós chamávamos ele, andava com um punhal na cintura, que era estilo dele, um punhal na cintura, isso independente de matar o porco, né? Ele já andava com um punhal todos os dias. Então ele ia lá, batia o porco, a gente colhia o sangue e ali começava todo aquele ritual de sapecar da sangria, sapecar, abrir, limpar, e aí era o dia inteiro, toda a comunidade envolvida, e aí se separavam as carnes, cada um levava o seu pedaço, algumas iam virar carne de lata, foi aí você começa a ter aquela vivência do aproveitamento integral do animal, da cozinha de quintal como ela deve ser. Aqui, ó. Cara, não tem jeito, eu cresci vendo isso. Por outro lado, a avó de criação, que a mãe da minha mãe de criação, era uma quitandeira absurda. Eu nunca vi uma mulher fazer tanta quitanda. E, aliás, eu tenho uma dor no coração muito grande, que o meu sonho era pegar o caderno de receita dela. E eu ficava de olho no caderno de receita dela, mas eu era um menino demais, eu tinha 8 anos, 7 anos de idade, eu me lembro disso como se fosse hoje. De folhear, E toda quarta-feira era a produção, ela enchia as latas com todas as quitandas e tal. Eu acompanhava, eu via isso acontecendo, né? E quantas vezes eu entrei na cozinha e ela estava assando o biscoito de sal amoníaco, que hoje você nem vê isso mais. Não sei o que O olho descer água, cara, porque sal amoníaco ele ardia o olho quando... Nem se usa mais, mas era um tipo de fermento, sei lá. Que dava a base de amônia? Amônia, a base de amônia, exatamente. Você acredita nisso? Então assim... Mas era para conservar? Aí... Cara, eu nunca ouvi falar. Sal amoníaco era uma coisa muito utilizada na época. E fazia mesmo, chorava, saía água no olho por causa daquela amônia assando lá. E o biscoito era uma delícia, era um biscoito difícil de enrolar. E eu me lembro disso, aí fora as quitandas à base de milho, e ela enchia as latas grandes, ficava lá, porque a família era muito grande, né? Então ela adorava receber. Tudo em Barbacena, isso? Tudo em Barbacena. Mas a família vem de onde? Aí a minha família, meus pais vêm, os pais por parte de pai vieram da Itália, veio do Vêneto, da cidade de Oderzo. Tem até uma fama lá, tem uma fama da cidade de Oderzo lá. De Oderzo na minha casa dá 40 minutos. Pois é, de Oderzo. E minha avó, por parte de pai, que é a terceira avó que eu estava falando, ela sempre foi botequeira. Ela iniciou quando veio da Itália, ela veio pelo Rio, né, com meu avô e 2 filhos, com meu pai e o irmão dele. Sim. E eles começaram a produção, e aí entra um pouquinho da história da gastronomia daqui de Belo Horizonte. Eles vieram para Carandaí, uma cidade próxima, para a produção de hortaliça.
Então, ela produzia, ela tinha uma fazenda gigante, produzia De hortaliça e já abastecia o Mercado Central dessa época, que era a antiga BR-3. Que ano que você assistiu? Cara, não sei, meu pai tinha 12 anos de idade, essa é a história que eles me contam, que eles me 12 contaram. anos de idade, deve ter 70 anos essa história. Por aí, ou mais. Então, a estrada era estrada de terra, eu sei que a minha avó tinha um Ford bem antigo, que ela pilotava o Moderno para a época, né? Ela, porque era ela, o meu avô, o meu tio, que é mais velho do que meu pai, mesmo assim tinha lá seus 15, 16 anos, o meu pai tinha uns 12 anos, e então ficava meu avô cuidando da fazenda e minha avó no caminhão para levar a produção para Belo Horizonte. Entendeu? Então ela abastecia o Mercado Central. Isso, né? Ela abastecia com verduras o Mercado Central. Eu acho que na época o Mercado Central era ainda onde é a rodoviária hoje. Essa mudança aconteceu. Então, isso. Você chutaria quando aconteceu? Cara, não tem ideia. Eu já tentei buscar alguns já acervos. Frequentou o outro? Você tem lembrança? Não tem lembrança. Não, o outro é muito antigo. O outro é muito antigo mesmo. Isso é da fundação de Belo Horizonte, praticamente. Tá. É muito antigo. Inclusive, então por isso eu estou te falando. E esse aqui, depois você precisa de ajuda para recompor essa parte pré-histórica. Eu tenho muita vontade de conseguir algum acervo, nem que seja da família também, porque deve ter foto disso em algum lugar, cara. E eu sei que ela trazia essas verduras e fazia essa viagem, eu acho que uma vez por semana, para trazer as verduras para cá. Logo depois, aí quando meu pai já casou, já teve eu e mais o meu irmão, a minha avó passa a ter boteco, cara. Minha avó começou a ter boteco. Aí vanguardista cara, mesmo. Aí o que acontece? Ela monta um boteco em Barbacena mesmo e a gente começa a aprender também a fazer os tira-gosto de vitrine, as famosas vitrinas que é tira-gosto. Moela de frango com batata. As costelas cozidas. Aqueles tira-gostos e tal. Então, assim, eu vim de uma família de vós que cozinhava muito. Minha mãe também cozinhava muito bem. Minha mãe... A gente comia angu de milho branco, que só tem em Barbacena, né? Que é bem um típico italiano, sim, né? Bem do Vêneto. Bem do Vêneto, inclusive. Não é italiano da Itália toda. É Vêneto, Friuli, um pedacinho de Trentino então, só. É o único lugar que ainda hoje você só encontra fubá de milho branco lá. Eu estou precisando, inclusive. Outro dia fiquei doido atrás para o evento do consulado. Consigo quando você quiser. Só tem lá. Não adianta a gente tentar buscar em outro lugar. Ainda tem uma comunidade lá que produz esse milho. E aí eu comia muito, né? Quando, meus pais hoje já não são mais vivos, né? Mas eu comia angu de milho branco com carne de músculo recheado que a minha mãe fazia, cozido de panela. Tipo uns bifes com tocinho, com tocinho de porco cru mesmo. Cozinhava aquilo tudo junto. Delícia. Cara, então assim, era muito legal, né? E essa referência gastronômica, ela começa aí e te leva rapidinho a caçar, estudar cara, isso. Né? Aí começa a história com o Grogotó, porque como eu era de Barbacena, eu morava a 10 minutos a pé do Grogotó. E aí com 16 para 17 anos... eu vou para fazer o curso de gastronomia no Senac e começo a entender um pouquinho dessa... O curso durava um ano, tipo assim? Eram 9 meses, precisamente 9 meses, mas 8 horas por dia, de segunda a segunda. Porque como era um hotel... tinha que dar giro. O hotel se dava um giro. Você aprendia fazendo, cara, aprendia fazendo. Então, aprendia no jogo já, né? Mas melhor jeito, né? E o seguinte, cara, o que é bacana, e aí a gente trazendo para a história de Belo Horizonte, da gastronomia de Belo Horizonte, o Senac, nesse momento, ele é protagonista na formação de profissionais para o mercado. Totalmente. Não só de BH, mas do Brasil. Sim. Ele lança a moda, porque o que aconteceu? Em 1950, um chefe francês da Alsácia, famosão na época, muito bom, que era o Lucien Hiltz, ele veio da Alsácia para o Rio de Janeiro e assume o Copacabana Palace. Ele fica no Copa de 1950 a 1960. Uma década, cara. Uma década, e cozinhou para presidente, o cara era famosão. Para todo mundo que podia passar por lá, cozinhou, né?
Em 61, é inacreditável, porque cara, que eu não era nascido ainda, mas assim, eu não acredito que o sujeito no Senac teria a ousadia. A ousadia de contratar um cara que era do Copa, né? Porque o Copa sempre foi Copa, né, cara? É claro. Contratar um chefe francês do Copa para vir montar os cursos de gastronomia aqui em Belo Horizonte. Teve uma visão então o Senac legal. contratou o Lucien, em 61 ele já era contratado do Senac, tanto que eu tenho as imagens que eu te mostrei. Sim. E que nós vamos mostrar. Exato. Ele começa, então, a implantar os cursos de gastronomia, de cozinha, de tudo mais, toda a área da hotelaria. Começou aqui. Aqui em Belo Horizonte, porque o Grogotó ainda não existia. Ok. Assim, não existia Senac ainda, escola. Dentro do Grogotó. Exatamente. Okay. E aí, em 61, ele começa a produzir todo o material para iniciar os cursos. Você imagina numa época que você não tinha acesso, não vou falar nem de internet, porque a internet não, tá depois doido. De internet eu não tive. Mas em 60, cara, 61, você não tinha nem livro. Você não tinha biblioteca, você não tinha livro, cara. Não tinha acesso a livro, não chegava aqui. É isso. E aí o cara monta todo um curso em apostila e tudo mais, extremamente profissional, com técnicas, processos. Não, é aquela coisa brigada, pelos anos da cozinha francesa, meu amigo. Brigada mesmo. Assim, nós nascemos nessa escola. Hierarquia pesada, cara. O Ivo Faria, né, que é um cara que está aí até hoje, que nos representa muito bem. O Ivo é um dos alunos, né, que a gente tem hoje, não só, tem vários, mas o Ivo é um exemplo, porque ele começa o curso aqui em Belo Horizonte, ainda menino, novinho também. Teve a oportunidade de ter aula com o Lucien. Foi o Lucien depois que gerou esse pulo para ele poder estudar lá fora? O idioma ajudou muito, né? Porque Lucien falava francês o tempo todo e era super exigente. Aqueles chefes era baixinho, bravo para danar. Eu peguei ele muito pouco, porque ele morreu na década de 80. Mas deixou um legado assim eterno para a cidade, principalmente, porque Belo Horizonte, poxa, 99% dos cozinheiros, dos chefes, dos ajudantes, todos vêm da cozinha francesa. E nós lançamos moda. Porque como a gente foi um dos pioneiros no Brasil na formação profissional, a gente já saiu com uma metodologia de formação em gastronomia. Já moderna, né? Internacional, cara. Pensa bem. Nós estamos falando de 60. Então a gente já tinha uma metodologia de formação profissional. Vanguardista também. Vanguardista, né? E super francesa. E o Ivo pegou essa carona muito bem. O Ivo, você acha que começou quando lá? Ele começou com uns 15 anos, ele era menor ainda de idade, porque eu sei que a história, ele mesmo conta isso de vez em quando pra gente, eu já ouvi ele falando isso algumas vezes, que os pais dele teve que autorizar por escrito para ele poder ir, por exemplo, pro Grogotó, porque ele começou aqui e depois foi pro Grogotó. Por isso, eu não tenho essa data ainda precisa, mas eu acredito que em 63, 64, o Grogotó já começou como hotel escola. Tá. E o Ivo foi para lá, para a inauguração e abertura do Grogotó, junto com o Lucien, com tudo. Então ali começa a se instalar o primeiro hotel escola da América Latina. Da América Latina. Não tinha, a gente tinha, em 80, eu já estava lá, e o primeiro curso de pós-graduação em administração hoteleira no Brasil foi no Hotel Grogotó. Quem ensinava, inclusive, após, porque a gente não tinha faculdade ainda, o Senac não tinha faculdade, quem assinava após era o próprio UFJF. A Universidade Federal de Juiz de Fora chancelava o diploma de pós-graduação em administração hoteleira. E ali, então, a gente começou a formar mão de obra para o Brasil e para a América, porque vinha muitos donos de hotéis, fazia curso de pós-graduação em hotelaria, o Nordeste em peso. Imagina da hotelaria ser o primeiro da América do Sul. Era onde você tinha fonte para beber, cara. Não tinha muitas opções, entendeu? E aí o Senac daqui de Belo Horizonte sempre muito arrojado, né? Muito à frente da época, formando e capacitando pessoas. E aí o hotel também se torna um grande celeiro de formador de mão de obra. E, cara, a gente colocou alunos no mundo inteiro. Tem ex-alunos do Senac no mundo inteiro. O Senac vai fazer 80 anos, quase 80 anos já. Me conta um negócio, eu quando mudei para cá, estamos falando também de 27 anos atrás mais ou menos, no Senac tinha restaurante aberto, não tinha? Sim.
O restaurante Hoje funciona ainda? hoje ele está em reforma. Sim. Hoje o restaurante escola do Senac está em reforma. Sim. Mas ele sempre teve. Eu lembro dele de Salvador, com sempre teve. muito Sempre carinho, teve. assim. Agora a gente está em reforma, mas vamos voltar com ele em breve. Daqui uns 2 anos, no máximo, ele já vai estar pronto. Ele fica ali mesmo na Tupinambá, sempre foi ali. Legal, cara, porque o centro também tá exigindo, né, cara, holofote, né, cara? E ali está sendo revisitado. A gente vai ter ali um restaurante escola e vai ter uma confeitaria escola também, com café confeitaria escola aberto Isso ao público. precisa demais, né, de capacitação nessa Demais, área. demais. De E é isso. confeitaria. O modelo pedagógico do Senac sempre foi pautado no aprender fazendo, né? Sim. Na prática que se aprende. Então, por isso que assim, eu tive uma escola ótima, porque porque tava trabalhava no valendo, hotel, cara. tava Era 24 valendo. horas de Tava aprendizado, valendo. fazendo. Então, assim, a gente aprendeu muitas técnicas, né? A foto que a gente mostra o Luciano está na década de 60 ensinando os Esculpindo alunos a gelo. esculpir gelo. Cara, isso... Imagina, a galera olhando. Cara. Eu queria ver a foto da cara dos caras. Falei, esse cara tá Esse doidão, cara tá fazendo, doidão, né? Porque isso era uma coisa inimaginável para a época. Então você imagina o nível de profissionais que foram criados, né? Que foram formados para o mercado de trabalho. Isso ajudou muito a fomentar a gastronomia de Belo Horizonte, principalmente, que começa a tomar suas formas aí. E aí vem também a área de salão, na formação de metria, né? De garçons, que era muito forte também. A gente tinha... Tinha os grandes mestres, eram professores do Senac. Não era referência. Né? Era uma referência que tinha assim, a capacitação e tinha a lista da galera, Exatamente. né? De quem prestava e de quem não, né, cara? Isso aí, é isso mesmo. Tinha uma referência, né, o mestre do Senac, né? E era um curso que tinha carreira, né? O sujeito fazia carreira. Sim. Ele fazia um curso de comi, virava garçom, de garçom ele virava chefe de fila, de chefe de fila ele virava maître e podia chegar até um gerente de AIB. Sim, e muita gente se regenerou lá dentro também, né? Exatamente. Então, foi um portal também de fazer carreira dentro da casa, né? Exato. Porque precisava de multiplicadores também, né? Exatamente. No lugar que era referência, né? Então a gente ficava nessa ponte Barbacena-BH, né? Com a evolução do hotel. O hotel realmente tomou uma proporção de hotel-escola muito forte. Sim. Foi até ampliado com o tempo, porque o prédio original era somente a parte horizontal. Sim, a gente viu. Do hotel, né? Que você tem a imagem ali. Parecia um hotel fazenda. Porra, né? Imagina aquilo lá na década de 60, só tinha aquilo em Barbacena, não tinha mais nada. Onde você vê, tem toda uma estrutura vertical do lado. Hoje né? tem uma estrutura vertical que foi a parte da escola e do centro de convenções, que foi construído posteriormente. Mas aí, Belo Horizonte, as distâncias em Minas são muito grandes e Belo Horizonte era referência para as compras. Então eu era um dos que, como eu sempre fui do AIB, né, de alimentos e bebidas e da gastronomia, eu vinha muito fazer compra com a gerência e tudo aquilo. Mas isso enquanto aluno ou enquanto... Enquanto aluno eu já vinha, depois funcionário, a vida toda Aí foi como assim. é que pulou essa história do Puyat aluno para o Puyat professor? Putz, né? cara, pois é. A minha história no Grogotó foi muito legal, porque eu comecei aluno, entrei com menor de idade, que nem podia na época, porque a régua era 18 anos, mas eu com 17 já estava fazendo o curso. E na época eu sei que tinha vários estágios que você passava para chegar, para subir a carreira, né? Eu fiz toda o itinerário hoteleiro. Eu entrei aluno e saí de lá gerente geral. Pensa. Então, eu passei por todas as áreas. Então, de aluno para estagiário, fui estagiário logo depois de aluno. Depois de estagiário, eu virei instrutor de prática profissional. Eu dava aula só de prática, só ensinava a fazer a parte prática. Sim. Aí você tinha vários níveis ainda. Instrutor de prática, nível 1, 2, até nível 9. Aí depois passei para instrutor de formação profissional, porque aí já na época era o professor que dava aula prática e aula teórica. Então eu já estava, e com isso estava estudando também, né? Paralelo, eu fui seguindo estudando também. Sim.
logo, aí fiz também os estágios, né? Passei pelos estágios do instrutor de formação profissional, 1, 2, 3, vai lá, mesma coisa, e cheguei a chefe de cozinha do Grogotó. Certo. Quando eu cheguei a chefe de cozinha, já começou a bater um susto, um medão, assim, falou, cara, como assim, chefe de cozinha? E foi muito interessante a minha evolução lá, porque eu me tornei chefe da cozinha do Grogotó com o chefe anterior ainda lá dentro. Que eu me lembro muito, o Costinha, Antônio Zé da Costa. O Costinha era o cara que me ensinou muita coisa na vida. Certo. Foi aluno do Lucien também. Sou essa turma remanescente do Lucien, né? Era a turma foda mesmo, a turma que pegou que conhecia demais, direto com o francês e numa rigidez muito disciplinada, sabe? E aí então eu começo a fazer as operações da parte da cozinha, porque ele assumiu a parte da escola e eu fiquei com a operação da cozinha do hotel. Sim. E comecei a chefiar a cozinha do hotel, fiquei Mas também nessa história de chefiar a cozinha, você estava com os alunos todos para prestar atenção tudo, também, não, né? É formação de aluno, formei aluno, nossa, eu tenho alunos que passaram por mim e, nossa, são muitos, durante décadas. Tá doido. Porque eu fiquei depois como chefe, depois eu fui para coordenador de alimentos e bebidas, depois virei gerente de A&B e fui finalizar como gerente geral. Em 2013, eu saí do Grogotó como gerente geral já. Então, assim, Você saiu do Senac ou do Grogotó? Não, saí do Grogotó e do Senac. Porque, na verdade, eu saí do Grogotó e vim para Belo Horizonte, que a gente estava com algumas demandas para o restaurante escola aqui. Sim. E eu vim para cá para organizar a parte do restaurante, que estava precisando dar uma revisitada nele. Montei brigada, montei todo o esquema e tudo, mas fiquei 2 aninhos aqui só em BH enquanto Senac e saí do Senac. Aí fiquei 10 anos fora, voltei agora em 23 de novo para fazer também toda essa mudança interna. Mas foi uma experiência muito forte e uma convivência muito grande com a turma daqui de BH. Porque todas as compras eu fazia aqui. Então, a gente estava falando. Aqui já era difícil, você ia para onde? Então eu vinha para comprar parte de copos e tudo na Cristaleira, era uma loja que tinha. Bimac, a gente tinha Barro Preto. A gente comprava tecido no Barro Preto para fazer toalha de mesa, guardanapo, que era muito comum. Então a gente foi, eu visitava as lojas para comprar mesmo os rolos de tecido para mandar produzir. Claro. Então a gente escolhia o tecido correto. Sempre foi assim, ali Barro Preto era um lugar que a gente comprava abastecimento de compra de qualidade. Né? Mercado Central já era um grande fornecedor desde sempre, era um lugar que a gente buscava muita coisa legal. Mais o alimento lá no Mercado Central. Mais alimentos, né? E principalmente coisas diferentes, né? Que você não conseguia... Na mercearia do lado, né? Assim, era um centro de busca, né? Sim. Mas igual hoje né? Mas tem histórias interessantíssimas. Por exemplo, teve uma vez que eu estava precisando fazer um jantar que precisava ter blueberries no cardápio. E era um negócio assim, inovador, inovador. Ninguém nem imaginava o que era isso. Estava começando a chegar isso ainda no Brasil, né? Aqui e tal. E aí, onde que eu fui achar a tal da blueberries? Caríssima, cara. Eu falei, onde é que eu fui achar? Achei na Casa do Whisky, na Contorno, onde hoje é o Pátio Savassi. Né? Que lá foi também uma inovação. Não, era um lugar que tinha realmente todos os importados que a gente precisava. Até o André ontem falou que era de delicatessen, né? Assim, essa coisa de você ir lá e procurar coisas pensadas. Né? Exatamente. E olha que interessante. Estou eu lá procurando a tal da Blueberries. Quando eu achei as caixinhas de blueberries, que eu olho, produção Barbacena. Ai, cara. Eu falei, não, tô de sacanagem comigo. A produção era de Barbacena, porque era frio, era lugar frio, cara. E aí eu conheci o Roberto Probst, que é um grande amigo, é um grande amigo ainda, né? O Roberto estava produzindo, eu falei, não, eu vendo para casa do Whisky. Eu falei, agora não, vou comprar direto de você agora. Melhor, né? Então, assim, a gente às vezes não tinha a referência de mercado gastronômico,
ou de utensílio, ou de vasilhame. Era muito na Belo caça. Horizonte era vir para cá e procurar nesses lugares que eram mais... Mas eu 27 anos atrás, que é mais recente, era isso também. Você ia fazer os catados, aí depois chega um verde mar, né? Aí fala chega o paraíso. Assim, a cidade antes e depois a cidade depois do verde mar. Né? Isso é o marco, né? Também. É verdade. É o marco. Para o desenvolvimento geral da gastronomia, tanto profissional quanto em casa, cara, isso foi um marco. Foi um marco. Foi um marco. Isso realmente foi um divisor. Porque não adianta você ter o conhecimento, né, Márcio? E não ter o produto. E não ter o produto. Porque, por exemplo, não ter a o gente equipamento. tinha acesso a fazer compra em São Paulo como profissional, mas para a pessoa física não vinha, cara. Não tinha essa história de internet, vou entrar na internet, não existe fácil, né, cara? Hoje tinha, é muito vida. A gente era visitado por representante no Exatamente. restaurante. Que isso, não sei nem se existe mais isso, né? Eu acho que menos. Mas ainda tem. Ainda assim, tem, inclusive, alguns das antigas, não, né? Sei, eu tô falando assim, já não é mais o... Porque não tinha outra opção. Era o representante que vinha com as listas sempre catálogos e mais catálogos. Desatualizado, porque era uma fortuna imprimir, verdade, as coisas isso mudando, mesmo, isso né, mesmo. cara? Isso para tudo, né? Para tudo. Mas já chegava algumas coisas, né? Eu me lembro de algumas empresas que a gente comprava também de importados, inclusive as bandejas de garçom, que era da Schirper e Thompson. Isso aí, Estados Unidos. Né? Hoje elas até separaram, né? Hoje acho que só existe a Schirper. A Thompson separou, eram duas famílias. Mas isso era difícil era também. Difícil. Era Ormimac, né? Você ia comprar na Ormimac, que era assim. Sempre foi a referência. Aquele protocolo, né? Você passa por caixa, faz a checagem, faz aquela coisa quadrada, né? É impressionante. Não, ainda é hoje. Cara. A última vez que eu fui não mudou, não. Não mudou. Isso continua a mesma coisa e faz parte dessa história, né? Sim, total. Todo mundo faz parte. E esse crescimento é muito interessante, né? E você também foi um cara que trouxe muita novidade, né? A gente estava lembrando aí as primeiras trufas que Barbacena experimentou do contrabando do Márcio. Ai, gente, era muito bom isso. Eu me lembro era coisa rara. Me lembro que eu ficava assim, cara, se tiver, segura para nós que a gente vai buscar aí. Lembra disso? Era coisa rara. Hoje tudo ficou mais fácil. Era raríssimo mesmo. A gente arriscava, né? Arriscava, mas também não era caro igual hoje, né? Sim. Cara, era acessível. Era viável, né? Hoje a demanda é tão grande, cara, por exemplo, da trufa branca fresca com Oriente. Não vai chegar. Cara, 60 mil reais o quilo não vai chegar. E não boa. Cara. Quem vai arriscar isso? Não vai. Só alguma rede pesada que faz isso marketing. Senão a gente tem que comer quando está passeando. Não, mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Depois da Ormimac veio também o Rodrigo, né? O Rodrigo tem uma história importante da prática aqui também, né? Não tenha dúvida. O Rodrigo já salvou muita gente. Nossa, né? Não, ainda salva. Ainda salva, mas eu tô falando ainda salva. A prática... Eu fui garoto propaganda da prática. Cara, eu acho super importante. Os primeiros fornos que a prática fez, eu ia para as feiras para falar dele, para fazer propaganda mesmo. Cara, era demonstração. Tanto que eu cara, tenho forno aqui prática. Isso aí. Mas eu acho importantíssima a história do Rodrigo. Muito bacana. Acho que a conexão, sem tirar, não é que depois o Ormimac deixa de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Um substitui o outro. Não. Mas eu acho que assim, vem um estúdio técnico mais personalizado e mais focado na evolução no projeto, e na tecnologia. Também, né? Que era um passe também, tem em Belo Horizonte os restaurantes antes e depois do Rodrigo, né? A diferença do Rodrigo sempre foi essa. Ele te entregava o projeto do jeito que você queria, do tamanho que você necessitava. É que você podia, né? Quer dizer, isso trocando em miúdos, levar a solução para o empresário. É isso aí. É super importante. E ele faz isso até hoje. O cara me salvou inúmeras vezes. Você chegar lá, Rodrigo, cara, eu tenho um espaço de 40 metros quadrados. Tem um bolso enxuto. Monta o que você quiser de 40 metros quadrados. Então, assim, isso é muito bacana. São pessoas que são importantes para a evolução da gastronomia. Totalmente. Né? Como o próprio Festival Tiradentes, quando nasceu, se não fosse pelo Vexonho, não teria chegado o que chegou hoje. Tem 27 anos aí de festival. O Ivo fazia de base lá todo o pré-preparo dos festins, não é isso? Cara, imagina a logística de fazer um pré-preparo em Belo Horizonte.
e deslocar com essa comida praticamente E pronta. nos primeiros anos não tinha máquina vácuo não, né? Cara, não vê, não. para pra pensar. Tinha não, meu. É na vaselina Tupperware mesmo. Cara. Cara, como é que faz isso? Então, assim, eu acompanhei desde o primeiro evento, né? A primeira edição do festival, o Senac já entrou junto com o Ralph Justino, que foi o idealizador do evento. Então a gente já começou junto, e já começou difícil, porque Tiradentes também não tinha estrutura nenhuma, nem de hospitalidade, nem de hospedagem. Um belo astral. Uma bela arquitetura e um astral legal, mas não tinha também como acomodar o número de pessoas que iam para lá. Eu lembro. Era bem complexo. O começo foi empurrado. Foi muito legal. Foi empurrado, falou mas tudo. Foi muito legal. A palavra é essa. Mas, cara, se alguém não tivesse empurrado, é que não ia até mesmo. Hoje está no jeito que dá, que não ia mesmo. E honestamente, a gastronomia também que impulsionou Tiradentes. Sim. O resto veio depois na carona. Sim, eu concordo. A gastronomia, ela impulsionou, porque a gastronomia traz público. Sim. E o público chegando precisa de hospedar, precisa de comer, então aí foi se ampliando. E no começo ainda a gastronomia não estava nesse boom que tá, né, que começou 15 anos atrás. Assim, eu estou para te falar que Tiradentes evoluiu mais rápido na gastronomia do que Belo Horizonte. Eu falo assim em termos como de... Nome. Como aparecer. Como aparecer, como aparecer, sim, festival, por causa do festival. Com certeza. E óbvio que, ao contrário também, só aconteceu isso lá em Tiradentes porque tinha Belo Horizonte. Porque senão... Era a estrutura próxima que... Era mais próxima. Porque se ao mesmo tempo você tinha toda a força trabalho Barbacena BH do Senac, desde o começo, não tenho dúvida. Eu lembro. Isso era muito... Isso se não tivesse também não ia acontecer. Não ia. Porque não tinha gente preparada. Não. Você não botava um anúncio no Instagram, né? Para falar, estamos caçando voluntários. Não vai ter, não. Ia ter, não. Então, se tem de um lado essa necessidade, força mão e organização do Senac, BH e Barbacena, e tem a estrutura de algum chefe para frente, o Ivo principalmente com a estrutura do Vecchio, para receber o chefe, receber anteriormente. Eu me ligar, recebi a lista do italiano, a gente de tabela já participou também, né, cara? Trouxemos um chefe de Trento, o Bertiol, e aí a produção feita lá, né? Eu lembro que era casa aberta, uma parte da cozinha fazendo barulho fechado, não ia fechar a conta nunca. Ele foi muito importante para o festival. Sim. O Ivo sempre apoiou, sabe, incessantemente. Eu me lembro que não era uma logística fácil. O deslocamento daqui para Tiradentes também não era simples. Os primeiros como não é ainda, mas... melhorou bem. Mas melhorou bem. Não, e assim, as estruturas das pousadas melhoraram bem. Melhoraram também. Porque assim, não tinha cadeira, não tinha não tinha base. E assim, agosto lá é frio. Batido de terra. Não, e agosto, vamos falar a verdade, lá é frio pra cacete. Pra caramba. Então, assim, toda essa parte. Imagina, tem estufa pra prato. O cara olhava e falava, você tá brincando, né? Cara, tem umas histórias interessantes nos primeiros eventos do Tiradentes, tem uma que eu não me esqueço. Não tinha lugar de hospedar. E eu tinha uma brigada do Senac de alunos enorme. Que ia para apoiar, festim, aula, não sei o quê. A programação sempre foi grande. Tudo. E aí não tinha lugar para hospedar? Não tinha. E aí? E aí que nós botei a turma toda na cadeia antiga de Tiradentes. Os caras ficavam na cela, de boa. Todo mundo, mas nós vamos ficar na cadeia, cara. Literalmente, ficava. Aí levou lá as roupas de cama, nós ficamos hospedados na cadeia antiga. Ficava... Essa é boa, tinha que ter umas fotos disso, né? Não sei, pode ser que algum desses ex-alunos nossos da época possa ter isso aí, mas foi muito engraçado. O cara foi cômico o negócio. Não, imagina o frio. Um frio, cara. Foi. Chão, aqueles beliche de concreto. Me lembro até hoje, com as portas de ferro. Nossa, todo mundo hospedado na cadeia, porque não tinha jeito. Então, era uma antiga cadeia. Isso que eu falo do empurrado, cara. Isso é sobre vontade de realizar, né? Cara, foi assim. De realizar, teve outros momentos também que a gente foi lá pro Santíssimo lá em cima, nas primeiras ocupações isso depois. lá. Já foi mais moderno, já mais novo.
Mas, cara, era sempre um evento muito esperado por todos. Porque quem gosta de gastronomia ali era o celeiro, E né? também, cara, vamos lembrar, tinha também um público que nem sempre estava preparado para um festim. Tipo assim, tinha a dificuldade de entregar o festim, Sim. mas tinha também um público que não estava preparado para o festim. Os primeiros festins de muitas pessoas, até da sociedade, foram em Tiradentes. Sim. Né? Então, pô, mas 5 pratos demorou Quem demais, sabe? estava frio. Não, tinha noção. Então tinha o empurrado de 2 lados também, né? Que não era um negócio, porque ao mesmo tempo que era incrível, tinha muita crítica. Mas não tinha como não ter crítica. É novo. Era novo, cara. Isso é bacana. E eu acho que Tiradentes contribuiu muito para Belo Horizonte, e Belo Horizonte contribuiu demais para Tiradentes. Sim. Acho que BH contribuiu mais ainda para Tiradentes, porque normal. sem Belo Horizonte não existia. Não existia até o festival. hoje contribui, porque assim, Não, claro. tem São Paulo e Rio, mas assim, o Belo Horizontino adotou Tiradentes, né, cara? Não tenha dúvida. Né? Não é aquele lugar. Não adotou Ouro Preto como adotou Tiradentes. Como adotou Tiradentes, é verdade. Então, isso a gente sabe que até hoje BH. E foi pela gastronomia, Máximo. Não tenha dúvida que foi o astral, pela gastronomia. Com certeza não é a proximidade, né? Não é. E nem o acesso. É isso. Continua não sendo. Mas a gastronomia sempre foi muito interessante. E que bom que perdura até hoje, né? Hoje a gente está puxou para quase muita outra 27 anos. coisa, semana criativa, cinema, de lá vai. Tem que evoluir também, né? Sim, Tiradentes, O cinema começou junto com o festival de gastronomia também. O festival de cinema também tem o mesmo período. A Raquel, né? Raquel, em janeiro, já na outra ponta do ano, né? E nós começamos com ela também, no Senac. O Senac também deu estrutura. Primeiro evento da Raquel, eu falei, Raquel, tem que ter gastronomia envolvida nesse cinema aí. O povo come também, né? Cara, eu me lembro hoje, como se fosse hoje. Primeiro festival de cinema, nós fizemos uma espécie de um festim, não poderia chamar um festim no nível de Tiradentes, mas fizemos um jantar do Poderoso Chefão. Ah, que legal. Num dos filmes dele, numa passagem que mostra inclusive um canole e tal, e nós fizemos um jantar com a passagem do filme do Poderoso Chefão dentro do Senac. Gastronomia não tem jeito de ficar de fora de nada, né? A gente não. come 3 vezes ao dia, os mais sortudos, né? Não tem. Faz parte de tudo, né? Dos hábitos, da história, Não tem jeito. A gastronomia tem que estar no meio de tudo. Tem, cara. E acho que a gente ainda continua evoluindo muito. Tá? Cara, hoje. Pensa bem, nós falamos um pouco antes, assim, 2000 tinha 12 restaurantes, chutando. Exato. Olha hoje a realidade de Belo Horizonte de hoje. Tem muita coisa bacana e está chegando cada vez mais, né? Eu sempre pergunto, você tem frequentado casas novas de abertura? Cara, eu já fui no Perluí, Sim. né? Eu acho o trabalho do Yves muito bacana, muito modernista para o momento. Ele faz uma entrega muito legal. Bruna Martins faz um trabalho muito bacana e tá aí. E a gente sabe o quanto que isso é difícil também, né, Máximo? Eu já fui empresário. Cara, eu olho para eles assim e falo, cara, vocês são corajosos demais. A gente já foi, né? Porque eu acho assim, hoje está mais complicado de você ter um estabelecimento e ter eu acho, está mais difícil do que antes. Eu não sei se é porque antes a gente não tinha tanta concorrência, não tinha tanta opção, não sei se é concorrência a palavra certa, mas hoje as coisas são mais voláteis, elas são muito mais passageiras. Se consome mais rápido. Nós estávamos falando aqui de restaurantes antigos, né, como Parrilha, como Esplêndido. Quantos anos duraram? Mas teve muito que fechou também, né? Sim, mas os restaurantes eram perenes, cara. O Vexões foram quantos anos? Mas tinha 10, não tinha 100, né? Isso. Tinha 10, não tinha 100, isso. E os hábitos também, né, mudaram. A gente consumia muita carne em Minas, né, cara, assim, era carne, almoço, jantar, né, cara. Era muito rodízio espalhado pela cidade, né, os maiores, menores aí, mas tinha muito essa coisa da carne como um valor ativo, né, da história. É verdade. E tinha 2 japoneses. Ixi, eu nem me lembro. Se você me perguntar. Tinha o Naka, e tinha o Mikado, e tinha mais um.
Olha quantas portas que vende verdade. peixe cru tem na cidade. Ó, Isso é verdade. Estamos falando de 25 anos, cara. Que não é estamos muito. falando de 250, não. Ó, É verdade, 25 é verdade. anos, você pegar... Mas mudou muito também os hábitos alimentares. É né? isso. Os hábitos alimentares mudaram demais. Totalmente. Acho que assim, essa coisa do consumo da carne e do arroz do feijão, porque esse arroz do feijão ele se perdura muito nas casas ainda, né? No almoço de casa. Sim, no que é a hábito. comida do brasileiro. Sim, Né? mas por exemplo, nos restaurantes, no almoço, até nos lugares mais simples, já mudou um pouco essa história, né? Você não sente? Sim, sim. Os Ele não é mais, executivos- a não ser nos típicos, né? Não, Se a gente não, for para um não, restaurante claro, típico, é claro, diferente. mas tô Porque aí falando você vai assim- para comer comida típica, mas É. de modo geral, não. Caiu. Virou só de casa mesmo. Aí você É. está trazendo coisas mais novas, Mais releituras de leves, outras mais leves. mais leve, se busca essa história São de cair tendências, um né? pouquinho o carboidrato. Mas mudou muito rápido, né? Mudou muito rápido. 25 anos, É porque muito a gente rápido. vive pouco, né? Mas assim, na história... É muito É rápido. um- É muito uma disruptivo. piscada, É né? muito disruptivo, né? É verdade, é muito disruptivo. E os hábitos também do Belo Horizontino, que saía menos, né? Que, assim, até no vinho, né? Que a gente estava falando com o André ontem. Olha o tanto que as pessoas hoje consomem informação, consomem saída, consomem busca, encontro, curiosidade, né? Assim, É porque era uma panelinha que ia para o restaurante antes, Isso né? mesmo, Cara, é. não, tinha o Clube Gourmet, você lembra? Tinha o Clube Gourmet. Eu tinha Cara, assim, era uma coisa, Era, a era. gastronomia Tinha era vários pra Clubes poucos. Gourmets, né? Sim, mas era para poucos, né? Era. O Cara, você me fez restaurante- lembrar da Dadete. Porra, Dadete. Dadete era monstro, foda, monstro. monstrona. Dadete, nossa, me mata. Me lembro até hoje da Dadete. Cozinhei com a Dadete num dos festins de Tiradentes. Incrível. A gente fez alguns casamentos juntos. Xingando pra cacete, É. um cigarro na canta da boca e um litro de uísque do lado. Adilson, Rapaz, cadê meu uísque? não era assim, cara. Não, a Dadete, Era pô, incrível. aprendi muito com ela. Cara, e assim... Disruptivo para uma mulher Tá pra doido. época, ela mandava um show. Ela, cara, começou a ensinar a cozinhar para as madames. sim. Né? Assim, Mas e foi a pra época dos clubes gourmet. empresário, É. E assim, as postilhas, escrita à mão, Não, maravilhosas, maravilhoso. como na letra foda, cara, assim, né? Cara, é verdade. Josimar, Melo, tinha uma galera Ah, foda aí também dos Josimar clubes Melo, gourmet. Foda. Realmente... Era uma panelinha, Era, né, cara? era. Não era um negócio... Hoje, cara, quantos restaurantes são abastecidos de cliente, que entende, quem gosta, que viaja atrás e tudo. É verdade. Na E vem... época era muito restrito. Era muito restrito. Muito restrito. E, não, E sustentava as casas, né? Impressionante, né? É. Porque acabava que Nunca sustentava. foi fácil Minas Gerais para restaurante. Ah, sim. É um desafio. Sempre foi Você deu desafio. Belo- Não você tem deu- dúvida. Não, e nós estamos falando de Minas mesmo. Não é só Belo Horizonte, Não, Minas Nunca pior foi. ainda. Nunca Cara. O foi, interior, pior ainda. cara. O interior já vi tanto ensaio de abrir casas em São João, E não em vai. Ouro Preto, de coisa, e vai ficar empurrado também. que É difícil. É muito né? difícil. É meio igual E abaixo. olha que tinha um pouquinho de turismo. Onde não tem turismo, Aí esquece. esquece, né? Ainda é difícil de emplacar Minas Gerais. As pessoas ainda não têm muita percepção. Mudou Do bastante, valor, mas né? do valor agregado. Sim. Eu ensino ainda isso muito em sala de aula. Né? E quando eu vou como cliente também, eu ainda falo isso muito com a minha mulher. Eu falo, cara, não é simples você pegar um menu de degustação desse e falar que tem que ser barato. Não dá, tem cara. jeito, Eu não- cara. porra, Não tem jeito. Eu sei o tempo que eu gasto para fazer um negócio desse, entendeu? Não, o tempo, hoje alimento é caro. Alimento né? é caro, e alimento de qualidade principalmente, né? Então Não é fácil. simples. Nossa Mas tem muita setor gente de boa venda. fazendo coisas interessantes aqui em Belo Horizonte. Sim, muito menino legal. Tem. Eu falo que depois da nossa turma, eu vou para a Idade Média, né? Aí o Léo, o Felipe, a Bruna, né? Que apesar de ser mais nova, começou né, nessa época. Também. Aí tem uma A Bruna faixa foi aluna do Senac intermediária, também. Tem um intermediário. E logo depois vai vir os meninos mais novos, né? Os novos empreendimentos, Sim, que vai ser interessante de questionar um pouco também para entender o que eles já sabem dessa história. Tipo assim, sim. aonde começa a história dele? Porque naquilo que eu estou pesquisando, todo mundo acaba com as memórias nos anos 50, 60, já não tem um buraco lá atrás. Né? É verdade. Tem um buraco.
Tem. Assim, se perde um pouco aquilo ali. Até o Paulo Rossi, que tem uma memória assim, é difícil de descer dos anos 50. Agora quero ver esses meninos que hoje estão com gás, fazendo a história, Sim, né? sim. Fazendo a história da cidade, até onde vai a memória deles. Isso vai ser interessante de ver. Não né? tenha dúvida. E uma coisa que eu observo também bastante, Máximo, é que tem uma coisa aqui em Belo Horizonte que eu acho que não tem lugar nenhum. Eu tô aqui há 27 anos, não A gente não. consegue conviver com o moderno e o tradicional ao mesmo tempo, né? Sim. Porque você vê que a gente tem aí agora os bares com almas, que são os mais antigos. Muito você legal. vai num Palhares, tem quantos anos tem um caol ali pra você comer? Então assim, você o consegue... Nonô. O Nonô com caldo de mogotó. Eu não sei, nas grandes capitais não tem essa cultura gastronômica forte, porque assim, você tem uma Bruna, que é um sucesso tremendo, Sim. né? Um Caio Sota que está fazendo uma cozinha mineira Muito legal, tô gostando. de vanguarda e tal, assim, bem coisa, mas você tem o Caol, cara, que tá pau a pau com ele ali, Não, entendeu? tem muito Então, assim, boteco legal. tem, cara. Então você tem ali, né, a famosa baixa gastronomia, né, que o Daniel fala tanto Eu dela. não aí. gosto do nome. Mas assim, eu Acho também que não, mas assim. Não tem nada de baixa, né? Não tem nada de baixa, Não tem nada de Mas baixa. assim, é uma gastronomia mais popular, vamos dizer assim, mais tradicional mesmo, mais bairrista, eu diria, que não perde também para aquela que está chegando agora com modernismo e tal, porque eu acho que cabe todo mundo, né? Eu saio de e hoje casa, isso tá legal. Eu sou atleticano, né? Roxo. Pois é. Eu não torço para time nenhum, eu fico Eu suando, saio eu gosto de zoar os casa outros. e vou em um bar de cruzeirense Eita, só para comer o... para comer o pé de porco no cara. Sério Me mesmo? xinga todo aí. Eu É vou lá, mesmo? Eu falei, digo, caramba. Às vezes peço uma panela de pressão para me levar, cara. É mesmo? Vai, eu preciso saber qual que é isso, manda a dica depois. Chama a azulação. É lá no Camargo. Olha só, é bom saber. Bom saber. Azulação. Cara, assim, cara, o pezinho de porco do menino É diferenciado. É muito bom. Então, cara, assim, tem muita coisa boa na parte bar. Eu tô doido para chamar o Eduardo Maia para me falar um pouco o que ele acha dessa história do comida de boteco. Quais que foram os ativos deixados e as coisas que... Eu acho que é bacana isso. São boas perguntas. Né? Mas comida de boteco é uma coisa que nasceu aqui, né, Márcio? Sim, totalmente. É 100% mineiro, né? Não, e hoje está no Belo Brasil, Horizontino, Belo Horizontino. e depois fui. E depois é que foi embora. Mas isso é um case enorme de sucesso, né? Nessa total. última agora, eu participei até como jurado nesse último e fui lá na final, que foi no Mercado Central, e vou dizer para você, cara, eu acho que assim, a gente tem que ter orgulho desses eventos, porque, pô, foi um evento que começou pequenininho, hoje tá na Amazônia, cara, tá em Manaus, tá em Belém. Eu fui gastrônomo para Ambev no Boteco Boêmio, em São Paulo, tudo bicho, derivado olha que legal, do trabalho cara, olha que legal, você daqui, lança né? moda também, né? A gente lança moda, Belo Horizonte lança moda na gastronomia. Totalmente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aquelas dificuldades que a gente está conversando aqui, você tem também. Mas é exatamente, pela minha cabeça, exatamente por ter as dificuldades que nasce essa coisa mais da criatividade, do se virar de soluções inovadoras. De exatamente. se manter de vivo, pé. né? Vivo. De se manter vivo, né? Acho que tem uma importância forte em Minas disso, né? Não tenha dúvida. A criatividade em todas as áreas, todas né? as áreas. Hoje na área de design, na área de arquitetura, na área de moda, na gastronomia. Acho que assim, hoje nós estamos tem um reconhecimento muito grande, né? Tem um reconhecimento muito grande. E eu vejo, a gente participa de concursos também dos alunos, né? A gente sempre participou, já tem alguns anos que a gente participa da World Skills, que é uma competição internacional de profissões. Sim. Nós já tivemos ganhadores internacionais aqui também, em vários anos. E hoje, como é que tá o Senac? Tipo assim, você viveu 30 anos lá, você ficou fora e voltou há 2 anos. Eu voltei 2 anos, O que acontece? A gente está passando por uma mudança que eu enxergo que é necessária. Na verdade, quando eu regressei em 23, eu me deparei com um Senac ainda muito da moda antiga, muito em todos os aspectos, principalmente na parte de tecnologia.
de modernização de ambiente de sala de aula, coisas do tipo. Eu vejo que a gente já passou por muitas etapas. Hoje não se cabe mais aquela aulinha francesa que a gente ensinava na década de 80, que era o que tinha. Era referência. Que não era referência para o Senac, era referência mundial. Já não mundial. é mais vanguardista a história. Não é mais isso aí. Então o que acontece? Hoje, até a forma de servir já se não tem mais aquele estilo francês. Você pode citar. Pode, mas não dá não é para cabível basear mais, a história. não dá mais. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento hoje no Senac de mudança nessas estruturas, né? De novos formatos, novas metodologias. Eu estou muito preocupado agora com a questão dos garçons, porque isso assim, foi degenerativo, cara. Assim, acabou, extinguiu-se a profissão. Não tem orgulho, né? Não tem mais orgulho. Esse que é o problema. Não se tem desejo, né? em fazer um curso de garçom. Eu fiz uma entrevista esses dias com um senhor que foi aluno do Senac há muitos anos atrás e o pai dele foi aluno também do Senac e criou a família inteira como garçom. Conheço alguns que criaram famílias aí. Né? E incentivou esse senhor a fazer o curso do Senac. Então, assim, o pai incentivando o filho a fazer o curso de garçom porque foi assim que ele criou a família. Hoje, cara, você não vê ninguém interessado, os cursos são gratuitos, o cara não paga nada. Tem que resgatar o orgulho de servir. O servir, ele virou um déficit. Virou o que robô pode fazer. E não é isso. Não é isso. Servir principalmente na restauração. Eu gosto de servir. Você tá entendendo? É isso. Servir é isso aqui, servir um queijinho, tomar um vinho junto. Cara, eu gosto de servir. E servir vai muito além de bater bandeja, né? O que a gente fala, né? De tirar pedido. Mas tem um jeito de bater bandeja que é muito diferente de um outro jeito de bater bandeja. Não é? Se você tiver orgulho, é um bater bandeja super nobre. Super nobre. Se você tiver vergonha, faça outra coisa. Exato. Não é ora pense no assunto. Né? Não é? Então nós estamos nesse desafio. Eu quero realmente redesenhar a carreira do garçom. E eu quero fazer isso, quando eu falo estou falando, tem uma equipe por trás, né, claro, que vai nos ajudar nisso aí, porque ele tem que ser uma pessoa, ele tem que entender que ele está complementando ali uma experiência do cliente. Porque todo prato que o chefe ou o cozinheiro produz lá atrás, na cozinha, ele tem um pensamento, um desejo e uma satisfação que ele espera encontrar na hora de servir para o cliente. Só que esse prato, quando sai da cozinha, hoje, ele vira uma commodity qualquer que se bota na mesa, o cara come, satisfaz e vai embora. E quando, na verdade, eu acho que, muito pelo contrário, o garçom precisa finalizar essa entrega trazendo esse contexto da produção do prato, do bem atender, da harmonização. Se não tiver de base uma vontade de estar lá, uma motivação e um orgulho, isso vai poder absorver a técnica. Mas o total não fica bom. Não fica. Né? Então acho que é um resgate um pouco da cultura, profissão. Da profissão e com umas palestras legais sobre o servir, o que é o servir, né, cara? Que o servir tem que ser colocado lá em cima. Do cliente, né? tem. Isso é importante. Mas é um desafio que hoje todos os estabelecimentos estão sofrendo com isso, cara. Não tem atendimento mais, Márcio. Mas porque não está tendo esse resgate do orgulho da profissão. Né? Assim, é só o dinheiro, né? 10%. É isso. Mas não é isso. Não assim, né? Se você não estiver no teu binário, de estar no teu caminho, fica vazia. Exatamente. Né, então, isso é um grande desafio. Porque na cozinha, cara, a cozinha modernizou muito, né? Nossa, para quem viveu uma cozinha de 1980... Hoje você está no paraíso, né? Hoje está tudo... É porque os empresários, o restaurador também gastou mais tempo na cozinha que no salão. Tem isso também. É isso também. É verdade. Tem isso também. Ele focou mais, investiu mais na cozinha. É verdade. Ele tem que virar essa chave também, né, Márcio? Sim. Eu acho que isso é importante até para a manutenção das novas casas que estão por vir e para a manutenção das que já estão aí, né? Porque o atendimento no salão, cara, para mim, é 50% da casa. Com certeza, mas não foi o esforço que teve nos últimos anos, em geral. Teve muito mais objetivo, energia gasta e esforço mesmo na cozinha, em todos,
de estrutura, de investimento, de verdade. tempo, de profissionais, De capacitação. de capacitação, porque o holofote está na cozinha, Toda a cozinha. não está no garçom. Sim. Né? Você foi. Então, cara, assim, acho que é super importante de repensar um pouquinho. De virar essa chave aí. Esse é um desafio que a gente estamos evoluindo muito, modernizando muito. Hoje nós estamos com os laboratórios, com as cozinhas super modernas. Legal. Com técnicas e tecnologias caminhando junto, então, assim, novos conhecimentos, né? E a parte pessoas, tipo assim, professores aí, como é que tá essa... A gente tem investido em professores também, em capacitação com eles, entendeu? Treinando sistematicamente. Sim. Eu estou montando, inclusive dentro da minha diretoria, estou montando um grupo de instrutores da área da gastronomia para formar os instrutores. Um conselho, entendeu? Quase operativo. Exato. Né? Então, assim, a gente vai estar usando uma metodologia única para que todo mundo tenha falando a mesma linguagem, porque até então também isso estava um pouco solto ainda, né? E Cada um faz o seu Você está jeito. em foco Minas ou está Minas. em Minas? Minas. Né? Muito Minas lugar toda. também diferente, em momentos diferentes. Em momentos também. diferentes e culturas diferentes, porque o que De se faz Varginha a Tchotchó é diferente. é isso. Né? Por aí. É igual falar da Vale da Osta a Sicília, quase, né? Cara, não é a mesma coisa, né? Não dá para ser não tratado dá. da mesma Exatamente. forma. E isso é importante ter essa sensibilidade. Ué, cara, não tem jeito. Essa sensibilidade ela é importante, senão você vai jogar energia fora. Né? Então é importante ter essa sensibilidade. A gente vê as discrepâncias do estado é muito grande, né? Você vai para o sul de Minas é uma coisa, vai para o norte é outra. Oeste, região oeste, central, é muito tudo diferente. muito diferente. É um desafio grande. Né? Porque, na verdade, não é um estado, é um país. Né? É um país grande. É um né? país grande. É um país grande. Literalmente, cara. Literalmente. Minas é um país grande, não é um estado. Você foi agora ver Jequitinhonha, você acaba, você tá no outro planeta. Não acaba, né? Tá em outro planeta, tá? Não fala nem a língua direito. Você não tá na Mantiqueira, né? Não, é muito diferente. Eu gostei muito, cara, assim, achei muito gentil o lugar, né, assim. Eu me senti super bem. E rico, né? Dentro das... Eu falo que não é lugar pobre, é lugar simples. É lugar simples, é diferente. Não é lugar pobre. Não é pobre. Isso me enganaram, me venderam um conceito que eu não curti. Que não é. Que não é. Acho que É igual falar o nó de Minas sofrida, não sei o que, cara. Você vai ali depois de Januária, Itacarambi, Bonito de Minas. Conceito... Rapaz, aquilo ali tem um bioma riquíssimo. Não, e a galera come bem. Come. É óbvio que ele vai falar muito assim, rico. a estrutura de trânsito... Cara, não é moderno, não é simples, não é uma mas metrópole. pobre, né, não. Não é não? Muita cultura na rua, muita arte na rua, muito artesanato foda, né, cara? A galera tem essa rico. veia. Os mercados são muito ricos. Muito legal. Eu gostei muito. E a diversidade de produtos também é grande. Você não vê muita coisa massiva, você vê muita casa produzindo um pouco de tudo. É isso. Muito melhor. Como todo o interior. Muito melhor. E eu gosto muito de ir para esses cantos aí que faz muita diferença. Né? E contribui pro miolo, né? Que tudo acaba convergindo para cá. Né? A gente estava falando ontem, assim, um negócio que é dividido em frações menores, a economia é dividida melhor também, né? Sim. Né? Não tem Verdade, jeito. verdade. Se a gente pega Se monopolizar... a Itália, a França... Quando começa a ter o dono do pedaço, o bolo é dividido diferente, não tem jeito. Com certeza. Né? E aí começam os êxodos, né? Exato. Que é outro problema que eu vejo daqui, que tinha que mudar o orgulho. Já está mudando, mas é lento. É lento para a gente que vive pouco. Do orgulho do produzir, né? Exato. Isso é outro conceito super verdade. Importante. Verdade. Né? Mas acho que em alguns produtos isso está voltando, né? Não. Você vê na região, na questão dos queijos, isso já é. Queijo, isso hoje o cara que criação produz... de porco. Você pega uns caras que estão puxando. Mas então. acho que isso é importante da gente, via grandes instituições também, desse resgate do produtor, do orgulho do produtor. Porque se não tiver um produto de qualidade, você não tem mais nada. Aí acaba tudo. Aí você acaba na fonte. E continua o êxodo para morar nas grandes cidades, né? Com as periferias empurrando, não vai terminar. E os interiores acabando, né? É isso. Então eu acho que isso é um trabalho grande também, né? Isso é um trabalho que, assim, eu sou muito favorável. A gente vai fazer um trabalho agora em Montes Claros.
exatamente uma capacitação Legal. para as pessoas utilizarem os produtos da região. Eu compro um biju de milho lá no mercado. Nossa. Você já viu? Incrível, cara. Assim, incrível. A gente pede para pôr no ônibus, nos papelocadinhos. Aquilo caramba. Olha que legal. O mercado de Montes Claros eu achei dos melhores que eu já, muito andei. rico. Muito legal. Muito rico. Com as castanhas, cara. Eu não gosto de coentro, né? Que era mais os massinhos de semente da flor. Aquilo é maravilhoso. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. É muito aromático. Muita coisa boa lá. As carnes, cara, você pega um contrafilé serenado Só, de R$45 o quilo, que não dá para acreditar, com uma camada de gordura amarela Amarelinha. desse tamanho. Nossa. Não dá para acreditar, né? Não, são produtos muito, muito típicos, né? E é a cara da região, né? Sim, tá. Totalmente. Nossa, tem muita né? coisa, muita coisa. Eu adoro o norte de Minas. Cara. Boas cachaças. Adoro. O castanho de Pequi é um ouro. Castanha de Pequi quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece, cara. Eu fiz um jantar na Itália, há pouco tempo agora, Aonde que na Embaixada do Brasil, em Roma, em Roma. para empresários de Roma e jornalistas, para falar um pouco da nossa cozinha mineira também. E eu levei castanha de Pequi, levei Baru. drinks com Pequi, baru, fizemos Uma mesa de degustação, né? E o povo pirou, cara, que é isso? Porque a castanha de Pequi é um negócio, assim, impressionante. Para quem não gosta de Pequi, se come a castanha... É na porta, né? É um caminho, né? Para ir aos poucos, né? Mas, e é saber também utilizar esses produtos que são, né, que tem personalidade mais forte. Tá se aprendendo, porque durante muito tempo o produto brasileiro não estava no olhar das pessoas que lá trabalhavam na cozinha. Vamos falar a verdade. Era só importado. É verdade. Então, assim... Talvez até por desconhecimento também, né, Márcio? Totalmente. Acho que é um pouco porque não tinha glamour, né? Que era assim, essa história de trazer o de fora. Viajar era difícil. Então, o cara vinha, essas coisas vinham já com um glamour exatamente, em cima, né? Exatamente. Mas também tinha pouca oferta com conhecimento, né? Muito pouco. Né? Que vendia o produto pelo produto. Mas o que eu vou fazer com isso? É isso. Eu não sei. Tirando os pratos que já eram tradicionais. Muita pouca gente se arriscava Não, você vai fazer um pequi no doce na sobremesa, por isso. exemplo. Foi o que nós fizemos lá. Isso. Ou usar um no drink. Entendeu? Tem o aroma do pequi ali no drink. Não tinha essa liberdade, né? Não. De coisa. Tinha, então, e aí vem uma mudança, cara, eu acho excelente, de começar a se resgatar o próprio, né, cara? Que isso faz mudança para a economia, para o êxodo demográfico, para toda essa parte aqui. Começa a se criar uma coisa mais orgulhosa e mais ligada ao próprio território. Ao próprio território. O que está acontecendo agora um movimento em relação aos vinhos, né? Sim, em relação aos queijos. O queijo foi o que puxou aqui Minas muito para frente. Né? Assim. E eu acho que o caminho é esse, né? Você começa a bater aquele orgulho e aí tem muita gente voltando a produzir. Sim, e agora está na hora de começar a se pensar em gerar incentivos em lugares que têm potencial gastronômico, mas que não tem hospedagem, a gerar uma isenção de imposto para investimentos legais, sabe? Assim, isso, para começar minimamente ter ter uma base para poder girar essa história. Né? É verdade, isso tem que ter esse olhar mesmo. Isso seria até uma proposta legal de levar em algumas prefeituras, em algumas regiões, aí, obviamente de estado para prefeitura, de tentar de incentivar com projetos aprovados, né? E você sabe que até nisso a gente tem vantagem aqui em Minas, né? A nossa Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais é a única no Brasil que tem uma comissão exclusiva de turismo e hospitalidade. Você sabia disso? Cara, isso então, se você tiver acesso, leva essa ideia, porque é super importante. A gente pode levar isso para discutir dentro da comissão específica de turismo e gastronomia. Porque a gente viu acontecer o interior da Toscana, da Úmbria, do Piemonte, sem mar. Sem mar. Que é mais difícil. Porque a gente estamos sem mar. Sim. Né? Mas de ver como aconteceu o turismo no gastronômico nessas regiões. Isso. Então, cara, é legal de bater um olho e pensar em coisa. E dar um incentivo.
Mas isso é uma boa proposta, né, para levar. E aqui, igual eu te falei, a gente tem essa facilidade por ter essa comissão que já leva, já faz essa discussão. Né? É simples a gente fazer uma proposta isso é legal, cara. Não é um negócio difícil, não. né? Não é um negócio É política difícil. Pública, né? É política pública. É política pública. Eu acho que... E realmente Minas tem feito um trabalho de política pública boa, fortalecendo esse turismo, né? Sim, o turismo tem melhorado muito, tanto na cidade quanto no estado. Né? Exato. Mas eu acho que, de novo, tinha que ter um incentivo nessa parte da hospitalidade. Da hospitalidade, porque se não tem lugar para você ficar, você não vai, não tem destino, né? O público que não está indo para bater volta, coisa não aí dá. é difícil. Não, e aqui não dá para fazer bate volta em Minas Gerais. Qualquer lugar que você vai, são não tem horas jeito. e meia para chegar em São Roque, 5 horas, entendeu? Impossível. Precisa de ter minimamente um alerta que fala assim, ó, durante 5 anos quem investir aqui está isento de imposto sobre o projeto aprovado dentro daquilo que é a harmonia do lugar. Isso. Não é uma ideia ruim, não. Não é não, uma boa ideia. Vamos tentar levar isso para... Olha aqui, nós estamos no episódio 9 da história da gastronomia de... Sempre erro a câmera, né? Episódio 9 da história da gastronomia de Belo Horizonte. Agradeço demais pelo papo, cara. Bom demais. Nossa, bom demais estar falando. Dá para falar umas 8 horas, cara. É só abastecer o queijo e o vinho. A gente vira, né? A gente vira, né, cara? A gente vira. Mas eu acho que, de novo, na contribuição com aquilo que é a formação da galera na cidade, né? Porque assim, na cidade e no estado, né? Barbacena colada em Belo Horizonte aí, Tiradentes no meio, né? Com a coisa do festival. O festival. Fundamental, né? Para o desenvolvimento todo, né? Tenho dúvida, eu ainda tenho um pouco de gás ainda, né? Apesar de fazer parte dessa história, estar no meio da... Eu fico falando com os amigos hoje, o Máximo, e eu acho que você deve ter a mesma sensação. A gente viveu numa era, aí eu já estou falando de era, porque assim, cara, eu já estou quase aposentando, mas enfim. A gente viveu numa era, como a gente começou conversando aqui, que não existia nem internet, cara. Não existia telefone celular. O telefone era discado ainda. Então a gente conseguiu ver essa evolução ao tempo de inteligência artificial hoje. Sim, cara, muito então, assim, o que muito dessa geração que está vindo agora não tem noção do que foi isso que a gente viveu, né? Então, assim, nós vivemos assim com os grandes mestres, os chefes mais foda que já pôde ter aqui em Belo Horizonte, né? Poxa, de estar junto, de cozinhar junto, de... a gente tinha mais convívio, mas eu posso te falar, esses meninos novos aí que eu vejo, toda hora um tá cozinhando junto com o outro. Sim, ainda assim. Tá tendo muita collab, cara, assim, desse. Né? Tá tendo, cara. Isso é legal, porque assim, tá tendo troca, tá tendo... Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. A fase intermediária já não teve tanto. Não teve tanto, né? Nós pegamos o Memo, o Ivo, porque também não tinha tanto, não. Tinha não tinha muito também, não. Tinha convívio, mas tinha... era muito menos que hoje. Aí depois veio a parte mediana, que aí fez umas bagunças junto. Esses meninos que estou vendo agora, pelo menos já são muito mais, interagem muito mais. Muita collab, hoje a gente cozinha no meu restaurante, amanhã estamos no teu. Né? Isso é verdade. Isso é legal. Antigamente o festival vinha alguém de fora, não era da cidade. Sempre de fora, né? Assim, você não isso era sempre de fora, Então, tem umas mudanças isso é legal, de hábito isso é legal. aí. Agora estou doido para começar a entrevistar os mais novos, porque, cara, já é uma onda que eu não conheço. Cara. Já é uma percepção completamente diferente. É isso. E não tinha, exatamente como você falou, eram todos amigos, mas cada um no seu quadrado. Exatamente. Pra beber junto era bom, cara, era bom. Né, é isso mesmo. Hoje já tem essa união um pouco mais. Isso não é só aqui, né? Parece que é uma tendência geral. Acho que muda. Mas é muito legal a gente estar vendo isso tudo acontecer, né? Cara, é isso aí, cara. Eu volto a falar, se você lembrar de alguma pessoa que possa abrir essa caixa preta da fundação até os anos 50, 60, é o ideal. Bicho, cara, é um buraco. E é mesmo. Então, e deve ter coisa interessante ali. Não, sem dúvida. Não devia ter muita, mas super fundamentais. Sim. Né? Eu vou tentar descobrir alguma coisa
Tem que perguntar pros velhos. Até porque né? eu também tenho interesse em tentar descobrir lá da minha avó carregando as caixas de verdura nas costas. Isso é história. Isso é brincadeira. Ó, saúde. Porra, meu saúde. amigo. Obrigado, viu, por Bom demais. E abrir casa é o Nossa. coração. Ah, né, não é? cara? Abrir casa é o coração. Seja sempre bem-vindo aqui Valeu, cara. à minha Obrigado. cozinha. Aqui é o meu cantinho, aqui é onde a gente se inspira, Mas dá pra sentir. aonde pensa. Lembrou um pouquinho a casa do Flávio, lá no fundo. Lá É, do o Chapuri, cafofo dele lá. cafofo dele, Mesmo cara. Ele cafofo. aqui é mais moderno, mas o clima é bom. Tá meio bagunçado ainda, Tá mas bom assim, demais. eu curto aqui, ó. Tá bom demais. Esse cantinho aqui é um cantinho bom. Cozinha é o melhor que tá tendo. Aqui em casa a gente tem um bem bolado, né? A minha mulher tem a cozinha dela e eu tenho a minha. É Então, isso. Aí cada um na sempre sua. acha as coisas, as bagunças. Obrigadão, viu, cara? Cara, Valeu. pô, Obrigado, bom demais, foi Márcio. Muito bom. Esse cara. bate-papo foi Obrigado. ótimo, tamo junto e vamos tentar resgatar ainda Vamos. A caixa. o buraco negro lá. É isso aí. Obrigado. Valeu. Abraço.